No coração da antiga Pérsia, uma jovem chamada Ester se viu lançada no palco do mundo. Ela era órfã, criada por seu primo Mordecai. Imagine a vida dela, simples e tranquila. Então, o destino chamou. A beleza e a graça de Ester a elevaram à posição de rainha. Ela se tornou esposa do rei Xerxes, um governante poderoso. Mal sabia ela que isso não era um acidente. Deus estava tecendo uma história, uma tapeçaria de fé, coragem e sabedoria, através da vida de Ester. A jornada de Ester, embora ambientada em uma época diferente, guarda lições atemporais para nós hoje. É uma história que nos lembra que não somos definidos por nossas circunstâncias, mas pelo Deus que servimos. A história de Ester é uma inspiração, um farol de esperança, lembrando-nos que mesmo diante do medo e da incerteza, podemos nos erguer para encontrar nossos destinos com fé inabalável. A vida de Ester mudou quando uma trama contra os judeus foi revelada. Amã convenceu o rei a exterminar os judeus. Ester estava com medo, mas sua fé era sua âncora. Ela convocou jejum e oração para todos os judeus. Na presença de Deus, Ester encontrou força e direção. A história de Ester não é apenas sobre uma rainha enfrentando circunstâncias extraordinárias. É sobre as escolhas diárias que todos nós fazemos diante da incerteza. Você já sentiu um toque em seu espírito, um impulso para agir, mas hesitou por medo ou dúvida? Podemos não estar todos enfrentando situações de vida ou morte, mas todos nós encontramos momentos que testam nossa fé. Pode ser uma decisão sobre uma mudança de carreira, um relacionamento ou uma luta pessoal que o deixa se sentindo perdido e sozinho. Nesses momentos, lembre-se de Ester. Lembre-se de sua coragem, de sua confiança inabalável em um Deus que vê, que ouve e que se importa. Como Ester, podemos encontrar paz em saber que nossas batalhas pertencem ao Senhor. Assim como Ester buscou a Deus em oração e jejum, nós também podemos buscar sua orientação por meio de sua palavra e por meio de uma comunicação sincera e honesta. Ele promete ser nosso guia, nossa ajuda sempre presente em tempos de dificuldade. Depois de 3 dias de jejum e oração, Ester tomou uma decisão. Ela se aproximaria do rei, mesmo que isso significasse arriscar sua vida. Ela vestiu suas vestes reais, um símbolo de sua posição e sua coragem, e ficou no pátio interno do palácio, na esperança de chamar a atenção do rei. Você consegue imaginar o medo que deve ter apertado seu coração? Mesmo assim, ela se manteve firme, sua fé alimentando cada passo seu. A bravura de Ester não era sobre a ausência de medo, era sobre escolher agir apesar dele. Ela entendeu que Deus a havia colocado estrategicamente em uma posição de influência, e ela estava determinada a usá-la para salvar seu povo. Sua coragem ecoa ao longo da história, um testemunho do poder da fé para superar até os obstáculos mais assustadores. Essa mesma coragem reside dentro de cada um de nós. Podemos não ser chamados a nos apresentar diante de reis, mas somos todos chamados a defender aquilo em que acreditamos, a nos opor à injustiça e a ser uma voz para os sem voz. Seção 5. Conquistando o medo, abraçando a fé. Dando um passo como Ester. Todos nós temos medos, ansiedades que sussurram dúvidas e nos impedem. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo do desconhecido. Essas emoções podem ser paralisantes, mas a história de Ester nos lembra que coragem não é a ausência de medo, mas sim a vontade de seguir em frente apesar dele. É sobre se apegar à fé mesmo quando nossas circunstâncias parecem terríveis. Quando o medo ameaçar te dominar, lembre-se de Ester. Lembre-se de sua fé inabalável, sua disposição de arriscar tudo por um propósito maior. Lembre-se de que Deus está com você, assim como esteve com ela. Dê um passo de fé, mesmo que seja pequeno. Confie que Deus o encontrará lá,
assim como encontrou Ester em seu momento de necessidade. Seção 6. O poder do tempo. O silêncio estratégico de Ester. Ester não se apressou na presença do rei com seu pedido. Ela esperou pacientemente pelo momento oportuno, um testemunho de sua sabedoria e mente estratégica. Ela entendeu a importância do tempo, de escolher suas palavras cuidadosamente e apresentar seu caso com graça e persuasão. Isso não era apenas sobre política, era sobre se alinhar com o tempo de Deus. Por 3 dias, ela jejuou e orou, buscando a orientação de Deus. E quando chegou a hora certa, ela agiu. Ela não permitiu que o medo ou a impaciência ditassem suas ações. Ela esperou no Senhor, e Ele lhe deu a sabedoria e a coragem para agir de forma decisiva. A história de Ester destaca a importância de buscar a orientação de Deus em nossa tomada de decisões. É um lembrete de que paciência não é espera passiva, mas preparação ativa. É sobre confiar que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não faz sentido para nós. Seção 7. Buscando sabedoria, encontrando paz, paciência e planejamento com Deus. Em um mundo que muitas vezes valoriza a gratificação instantânea, a história de Ester nos ensina a lição inestimável da paciência. Trata-se de entregar nossos cronogramas a Deus, confiando que seus planos são muito maiores que os nossos. Trata-se de buscar sua sabedoria em cada decisão, grande ou pequena. Assim como Ester buscou a orientação de Deus antes de se aproximar do rei, nós também podemos buscar sua sabedoria em nosso dia a dia. Podemos trazer nossos planos, nossos medos, nossas esperanças e sonhos a Ele em oração, confiando que Ele guiará nossos passos. O livro de Provérbios nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos submeta-se a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Quando buscamos a sabedoria de Deus, encontramos paz, sabendo que estamos caminhando em sua vontade. Seção 8. Para um tempo como este, respondendo ao chamado. A história de Ester é um poderoso lembrete de que todos nós somos colocados em nossas posições, neste momento específico da história, por uma razão. Como Mordecai disse a Ester: quem sabe se você não veio à posição real para um tempo como este? Ester 4:14. Podemos não ser todos chamados para ser rainhas ou reis, mas somos todos chamados para ser sal e luz em um mundo que precisa desesperadamente do que temos a oferecer. Todos nós temos um papel a desempenhar na história de Deus, um propósito que só nós podemos cumprir. O que Deus está chamando você para fazer? Que dons e talentos Ele lhe deu que podem ser usados para fazer a diferença no mundo? Lembre-se de Ester e dê um passo de fé, sabendo que você foi equipado para um tempo como este. Seção 9. Um legado de fé, coragem e sabedoria. Vivendo a história de Ester. A história de Ester é mais do que apenas um relato histórico. É uma mensagem atemporal de esperança, fé, coragem e sabedoria. Ela nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está trabalhando e Ele pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Como Ester, todos nós somos chamados a viver vidas com propósito, a defender o que é certo e a fazer a diferença no mundo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela história de Ester. Obrigado por nos lembrar que você é um Deus que vê, que ouve e que se importa. Dê-nos a fé para confiar em você, a coragem para enfrentar nossos medos e a sabedoria para tomar decisões sábias. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vá hoje e seja uma Ester em seu mundo. Compartilhe esta mensagem de esperança com outras pessoas.
Vamos inspirar uns aos outros a viver vidas de fé, coragem e sabedoria.